Nunca pensei que aos 67 anos descobriria que a vida ainda guardava surpresas tão amargas quanto doces. Meu nome é Benedita, e esta é a história de como aprendi que nem sempre aqueles que cuidam de nós têm as melhores intenções. Tudo começou quando meu querido Antônio partiu, deixando-me sozinha nesta casa que construímos juntos ao longo de 40 anos de casamento. As paredes ecoavam silêncio, onde antes havia risadas, conversas e o barulho reconfortante de uma vida compartilhada. Minha pressão subiu, o diabetes se descontrolou e meu coração, parecia estar tão partido quanto minha alma. Foi então que ela apareceu como um raio de sol em meio à tempestade. Viviane, minha nora, casada com meu filho Carlos há apenas 2 anos, transformou-se da noite para o dia na filha que nunca tive. Todos os dias, pontualmente às 8 da manhã, ouvia o barulho de sua chave na fechadura, seguido por sua voz melodiosa ecoando pelo corredor. "Bom dia, dona Benedita, como a senhora dormiu?" Ela chegava sempre com um sorriso radiante, os cabelos castanhos presos em um coque impecável, vestindo aqueles vestidos floridos que a faziam parecer saída de uma revista de família feliz. Suas mãos, sempre perfumadas com lavanda, organizavam minha medicação com a precisão de uma enfermeira profissional, separando cada comprimido em pequenos compartimentos rotulados com os dias da semana. "Deixa comigo, dona Benedita", dizia sempre, afagando minha mão com ternura maternal. "A senhora não precisa se preocupar com essas coisas. Estou aqui para cuidar da senhora como se fosse minha própria mãe." E como eu me sentia grata. Finalmente tinha alguém que se importava, que notava se eu havia comido direito, se estava tomando água suficiente, se precisava de alguma coisa do mercado. Viviane transformou minha rotina solitária em uma dança coreografada de cuidados e atenção. Ela preparava meu café exatamente como eu gostava, forte, com 2 colheres de açúcar e uma pitada de canela. Organizava meus remédios em fileiras perfeitas sobre a mesa da cozinha, cada um acompanhado de um bilhetinho explicativo, escrito com sua letra redonda e caprichada. Para a pressão, depois do almoço; para diabetes, antes de dormir; vitaminas pela manhã. Durante as primeiras semanas, sentia-me renascendo. Alguém se preocupava comigo novamente. Alguém notava minha existência. Alguém fazia questão de garantir que eu estivesse bem. Quando Carlos chegava do trabalho no final do dia, Viviane relatava cada detalhe do meu dia com a dedicação de uma cuidadora profissional. "Sua mãe comeu muito bem hoje, amor", ouvia-a dizer enquanto preparava o jantar. "Tomou todos os remédios certinho, até fez uma caminhada no quintal. Está bem melhor desde que comecei a cuidar dela." Meu filho sorria aliviado. Eu via em seus olhos a gratidão por ter encontrado uma esposa tão dedicada, tão atenciosa com sua mãe viúva. "Que sorte a minha", ele costumava dizer, abraçando Viviane pela cintura. "Não é qualquer mulher que cuidaria da sogra com tanto carinho." E realmente parecia sorte. Viviane não apenas cuidava da minha saúde física, mas também da minha alma ferida. Sentava-se comigo nas tardes longas, ouvindo pacientemente minhas histórias sobre Antônio, sobre os tempos quando Carlos era pequeno, sobre a vida que construímos nesta casa. Suas reações eram sempre adequadas. Ria nos momentos certos, ficava emocionada quando eu chorava, segurava minha mão quando a saudade apertava demais. "A senhora tem tantas histórias lindas, dona Benedita", dizia, ajeitando as almofadas atrás das minhas costas. "O senhor Antônio devia ser um homem maravilhoso. E que sorte ter criado um filho como o Carlos." Suas palavras eram mel para uma alma ferida. Finalmente alguém entendia minha dor, respeitava minha memória, valorizava minha experiência de vida. Durante 2 meses vivi no que pensei ser um pequeno paraíso de cuidados e atenção. Mas paraísos, descobri mais tarde, às vezes são apenas ilusões bem construídas. Foi numa manhã de quinta-feira que notei a primeira mudança. Viviane chegou mais cedo que o habitual, por volta das 7h30, e parecia ligeiramente agitada. Seus movimentos, geralmente tão calmos e precisos, estavam um pouco mais apressados. Quando organizou meus remédios,
Percebi que suas mãos tremiam levemente. Está tudo bem, querida? Perguntei, preocupada com sua mudança de comportamento. Claro, dona Benedita, respondeu rapidamente, forçando um sorriso. Só acordei um pouco mais cedo hoje. A senhora sabe como é. Às vezes não conseguimos dormir direito. Mas algo em sua voz soou diferente. Havia uma tensão que nunca havia notado antes. Uma pressa que contrastava com sua habitual tranquilidade. Quando ela saiu naquele dia, fiquei com uma sensação estranha no peito. Não exatamente desconfiança, mas uma inquietação que não conseguia explicar. Nos dias seguintes, comecei a observar mais atentamente. Viviane continuava dedicada e atenciosa, mas havia pequenos detalhes que me chamavam a atenção. Às vezes a pegava, olhando fixamente para as paredes da casa, como se estivesse avaliando alguma coisa. Outras vezes, quando pensava que eu não estava vendo, folheava revistas de decoração e imóveis, com um interesse que nunca havia demonstrado antes. Mas eu afastava esses pensamentos, julgando-os fruto da solidão e da desconfiança natural de uma viúva idosa. Afinal, por que questionaria as intenções de alguém que dedicava tanto tempo e carinho ao meu bem-estar? A resposta para essa pergunta estava mais próxima do que eu imaginava, esperando apenas o momento certo para ser revelada. As semanas se sucederam em uma rotina que eu havia aprendido a amar. Todas as manhãs, Viviane chegava com sua pontualidade habitual, seu sorriso caloroso e seus cuidados meticulosos. No entanto, pequenos detalhes começaram a formar um mosaico estranho em minha mente. Primeiro foram as perguntas. Viviane, que antes se contentava em ouvir minhas histórias sobre o passado, passou a demonstrar um interesse peculiar sobre questões mais práticas. Durante uma tarde, enquanto tomávamos chá, ela casualmente perguntou sobre a documentação da casa. Dona Benedita, a senhora tem todos os papéis da casa organizados? Escritura, IPTU, essas coisas? Questionou, mexendo distraidamente o açúcar em sua xícara. Claro, querida. Antônio sempre foi muito cuidadoso com essas questões. Tudo está guardado no cofre do escritório, respondi, sem suspeitar de nada. Que bom! E o Carlos sabe onde estão esses documentos? É importante que ele tenha conhecimento dessas coisas, né? Para caso aconteça alguma coisa... A frase ficou suspensa no ar e senti um leve arrepio. Alguma coisa como o quê, Viviane? Ela riu nervosamente, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ah, nada específico, dona Benedita. É só que a gente nunca sabe, né? Acidentes, emergências. É sempre bom estar preparado. Naquele momento, atribuí sua curiosidade à preocupação natural de uma nora responsável. Afinal, ela cuidava de mim todos os dias. Era compreensível que quisesse estar informada sobre questões importantes. Mas as perguntas não pararam por aí. Nos dias seguintes, Viviane demonstrou interesse em conhecer melhor cada cômodo da casa. Pediu para ver o sótão, o porão, a despensa. Comentou sobre o tamanho dos quartos, a qualidade dos acabamentos, a localização privilegiada do bairro. Esta casa é um tesouro, dona Benedita, disse uma tarde, passando a mão pela mesa de mogno da sala de jantar. Deve valer uma fortuna nos dias de hoje. O senhor Antônio tinha muito bom gosto. Foi ele quem escolheu cada detalhe, respondi com orgulho. Dizia que uma casa não é apenas um lugar para morar, mas um legado para deixar aos filhos. Vi algo brilhar nos olhos de Viviane quando mencionei a palavra legado. Um brilho que não conseguia interpretar na época, mas que mais tarde ganharia um significado muito mais sombrio. Foi também nesse período que comecei a notar mudanças no comportamento do meu filho. Carlos, sempre tão comunicativo e presente, começou a parecer distante durante suas visitas. Chegava em casa cansado, respondia às minhas perguntas com monossílabos e frequentemente se trancava no escritório para resolver questões do trabalho. Numa noite de sexta-feira, enquanto jantávamos juntos, uma tradição que mantínhamos desde a morte de Antônio, tentei conversar com ele sobre essa mudança. Meu filho, você anda muito estressado ultimamente. Está tudo bem no trabalho? Carlos levantou os olhos do prato e por um momento vi uma expressão que não consegui decifrar.
Era cansaço, preocupação, mas também algo que parecia culpa. Está tudo bem, mãe. É só uma fase difícil na empresa. Muitas mudanças, muita pressão. E como está sua esposa? Ela não veio jantar conosco há 2 semanas. Viviane está ocupada. Tem uns projetos pessoais que estão tomando o tempo dela. A forma como disse projetos pessoais soou estranha. Havia uma hesitação em sua voz, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Que tipo de projetos? Insisti. Carlos suspirou profundamente, empurrando a comida no prato sem realmente comer. Ela está estudando algumas coisas, cursos online, pesquisas. Você sabe como mulher é, sempre quer se aperfeiçoar. Mas eu conhecia meu filho. Após 45 anos sendo sua mãe, sabia quando ele estava sendo evasivo. Havia algo que ele não estava me contando. Algo que o deixava visivelmente desconfortável. Naquela noite, depois que Carlos foi embora, fiquei acordada por horas tentando juntar as peças de um quebra-cabeças que ainda não conseguia visualizar completamente. As perguntas de Viviane sobre a casa, seu interesse repentino nos aspectos financeiros da família, o comportamento estranho do meu filho, tudo isso começava a formar um padrão que me deixava inquieta. Foi então que me lembrei de algo que Antônio costumava dizer. Benedita, quando muitas coincidências acontecem ao mesmo tempo, raramente são coincidências. Na manhã seguinte, quando Viviane chegou para seus cuidados habituais, observei-a com uma atenção renovada. Cada gesto, cada palavra, cada expressão facial. E foi assim que comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Ela mexia no meu celular mais do que o necessário, sempre com a desculpa de verificar se está carregando. Abria gavetas e armários com uma familiaridade que parecia ir além da necessidade de encontrar alguma coisa específica. E quando pensava que eu não estava olhando, via-a fotografando diferentes cômodos da casa com seu próprio telefone. Para que as fotos, querida? Perguntei numa dessas ocasiões, pegando-a de surpresa no ato. Ela engasgou levemente antes de responder. Ah, é pro Carlos. Ele pediu para eu documentar algumas coisas da casa, sabe? Para o seguro. É importante ter registros atualizados. Mais uma explicação que soava plausível na superfície, mas que deixava um gosto amargo de dúvida na minha boca. Naquela tarde, depois que Viviane foi embora, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para minha vizinha, Dona Rosa, uma mulher da minha idade que sempre foi observadora e discreta. Rosa, você tem notado alguma coisa estranha na minha casa? Movimento diferente, pessoas desconhecidas? Agora que você fala, Benedita, sua nora tem recebido umas visitas quando você não está. Umas 2 ou 3 vezes vi um homem de terno na sua porta. Pensei que fosse algum parente dela. Meu coração acelerou. Que tipo de homem? 50, bem vestido, com uma pasta executiva. Ficavam conversando na varanda, sempre olhando para a casa como se estivessem avaliando alguma coisa. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar de forma assustadora. As perguntas sobre documentos, o interesse na casa, o comportamento estranho do Carlos, as fotos, as visitas misteriosas. Pela primeira vez em meses, senti medo. Não o medo da solidão ou da doença, mas o medo de descobrir que a pessoa em quem mais confiava podia não ser quem eu pensava que fosse. E o pior de tudo, tinha a sensação de que estava apenas no começo de descobrir a verdade. A conversa com Dona Rosa plantou uma semente de desconfiança que crescia a cada dia. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes considerava insignificantes, como uma investigadora amadora, montando um quebra-cabeças cujas peças se recusavam a formar uma imagem clara. Na manhã seguinte, quando Viviane chegou com seu sorriso habitual e sua voz doce dizendo: "Bom dia, Dona Benedita!", forcei-me a responder com a mesma cordialidade de sempre, mas por dentro sentia como se estivesse representando um papel em uma peça que não entendia completamente. "Como a senhora dormiu?", perguntou ela, organizando meus remédios com a mesma precisão de sempre. "Bem, querida. E você? Como foi sua noite?". Por uma fração de segundo vi algo atravessar seu rosto. Uma tensão quase imperceptível. Um tremor nos músculos ao redor dos olhos.
Normal, dona Benedita. Jantamos em casa, assistimos um pouco de televisão, dormimos cedo. Mas havia algo forçado em sua resposta, como se ela estivesse recitando um roteiro ensaiado. Durante o café da manhã, decidi testar suas reações com perguntas mais diretas. Viviane, você tem conversado com alguém sobre nossa casa ultimamente? Ela quase engasgou com o café. Como assim, dona Benedita? Ah, é que dona Rosa comentou que viu um homem aqui. Pensei que pudesse ser alguém fazendo algum tipo de avaliação, sabe? Seguro, reforma, essas coisas. O rubor que subiu pelo pescoço de Viviane foi impossível de disfarçar. Suas mãos tremeram ligeiramente quando colocou a xícara de volta no pires. Ah, sim, era um corretor de seguros mesmo. O Carlos pediu para eu verificar algumas questões sobre a cobertura da casa. Nada demais. Mais uma mentira. Eu podia sentir no ar, como se fosse um perfume forte demais. Carlos nunca havia mencionado nada sobre seguros, e conhecendo meu filho, ele mesmo viria conversar comigo sobre qualquer questão relacionada à casa. Que bom que vocês estão cuidando dessas coisas, respondi, fingindo acreditar. Antônio sempre dizia que prevenção é o melhor remédio. Durante o resto da manhã, observei Viviane com uma atenção renovada. Cada movimento parecia estudado, cada palavra pesada antes de ser pronunciada. Quando ela foi ao banheiro, aproveitei para verificar discretamente meu celular. Havia mensagens que eu não me lembrava de ter lido, aplicativos abertos que raramente usava. Alguém havia mexido no meu telefone. A descoberta me deixou com as pernas bambas. Sentei-me pesadamente na poltrona da sala, tentando processar a informação. Por que Viviane estaria vasculhando meu celular? O que ela estava procurando? Quando ela retornou, forcei um sorriso. Viviane, você pode me ajudar com uma coisa. Não estou conseguindo encontrar umas fotos no meu celular. Você sabe como mexer nessas coisas de tecnologia melhor que eu. Claro, dona Benedita. Que fotos a senhora está procurando? Umas fotos antigas, de quando Carlos era pequeno. Eu tinha certeza que estavam aqui. Peguei o telefone e entreguei para ela, observando atentamente sua reação. Vi seus olhos percorrerem rapidamente a tela, como se ela já soubesse exatamente onde encontrar cada coisa. Deixa eu ver. Ah, devem estar na pasta de arquivos antigos, disse, navegando pelo aparelho com uma familiaridade suspeita. Era óbvio que ela já havia explorado meu celular antes, provavelmente várias vezes. Mas por quê? E o que ela estava procurando, ou pior ainda, o que ela já havia encontrado? Naquela tarde, depois que Viviane foi embora, tomei uma decisão arriscada. Liguei diretamente para meu filho no trabalho. Carlos, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Havia uma tensão imediata em sua voz, como se ele estivesse esperando por uma ligação assim. Não é nada grave, filho. É sobre a Viviane. Ela mencionou que você pediu para ela cuidar de umas questões de seguro da casa? Um silêncio longo do outro lado da linha. Longo demais. Mãe, por que a senhora está perguntando isso? É que eu queria entender melhor. Você sabe que gosto de estar informada sobre essas coisas. Olha, é complicado, mãe. A gente pode conversar melhor sobre isso pessoalmente? Prefiro não falar essas coisas por telefone. Mais uma resposta evasiva. Meu próprio filho estava me escondendo alguma coisa. E pela primeira vez em 45 anos, senti que não o conhecia completamente. Está bem, Carlos. Mas você pode pelo menos me dizer se está tudo bem? Você e Viviane estão enfrentando algum problema? Outro silêncio. Quando ele finalmente respondeu, sua voz soou cansada, quase derrotada. Mãe, as coisas estão complicadas, mas eu não quero preocupar a senhora com nossos problemas. A senhora já tem suas próprias questões de saúde para se preocupar. Meu filho, eu sou sua mãe. Seus problemas são meus problemas. O que está acontecendo? Não é nada que a gente não possa resolver, mãe. É só uma fase difícil. Todas as famílias passam por isso. Mas eu conhecia meu filho. Na sua voz havia algo mais profundo que dificuldades financeiras ou problemas conjugais comuns. Havia uma vergonha, um peso que ele carregava e não conseguia dividir. Naquela noite, sozinha em casa, caminhei pelos cômodos tentando ver tudo com olhos novos.
A casa que Antônio e eu construímos com tanto amor e esforço, de repente parecia diferente, como se eu a estivesse vendo pela primeira vez. Cada móvel, cada objeto, cada detalhe arquitetônico ganhava um significado novo sob a luz da desconfiança. Era uma casa grande para os padrões do bairro, bem localizada, com acabamentos de qualidade que Antônio havia feito questão de escolher pessoalmente. Sim, devia valer uma boa quantia no mercado atual. Mas por que isso seria importante para Viviane? Foi então que uma possibilidade terrível começou a se formar em minha mente. E se toda a dedicação de Viviane, todo o carinho demonstrado, todas as horas passadas cuidando de mim não fossem genuínos? E se houvesse um motivo mais sombrio por trás de tanta atenção? Sentei-me na mesa da cozinha onde tantas vezes havia tomado café com ela, onde ouvira suas histórias, onde confiara a ela não apenas minha saúde, mas minha solidão e meus medos. A ideia de ter sido enganada por tanto tempo me deixou nauseada. Mas ainda precisava de provas. Suspeitas não bastavam para destruir os laços familiares que levei 2 anos para construir. Precisava ter certeza, antes de confrontar qualquer pessoa ou tomar qualquer decisão drástica. Olhei para o telefone sobre a mesa e tomei uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, enquanto Viviane estivesse cuidando de mim, eu colocaria em prática um plano para descobrir a verdade. Mesmo que essa verdade fosse mais dolorosa do que eu estava preparada para enfrentar. Passei a noite inteira planejando como descobrir a verdade sem levantar suspeitas. Às 5 da manhã, já estava acordada, organizando mentalmente cada passo do que faria naquele dia. Meu coração batia acelerado, não pela idade ou pelos remédios, mas pela ansiedade de finalmente entender o que estava acontecendo ao meu redor. Quando Viviane chegou às 8 em ponto, com seu sorriso radiante e seu "Bom dia, Dona Benedita" habitual, eu estava preparada. "Bom dia, querida. Que bom que você chegou. Estava pensando que poderíamos sair hoje. Faz tempo que não vou ao centro da cidade." Vi uma sombra de contrariedade passar pelo rosto dela, rapidamente substituída por sua expressão solícita habitual. "Claro, Dona Benedita, que boa ideia. A senhora quer ir em algum lugar específico? Pensei em passar no banco, resolver umas questões. Depois podemos almoçar naquele restaurante que você gosta, perto da praça." Novamente, uma tensão quase imperceptível. "Questões no banco? A senhora precisa de alguma coisa específica? Posso ajudar?" "Ah, são só umas coisas chatas de aposentadoria, extrato, essas coisas de gente velha", respondi casualmente, observando sua reação. Durante o café da manhã, fingi estar mais interessada na conversa que o normal, fazendo perguntas sobre sua vida, seus planos, seu relacionamento com Carlos. E foi então que comecei a notar inconsistências em suas respostas. "Viviane, você e Carlos estão pensando em ter filhos em breve?" Ela hesitou por um momento antes de responder. "Ah, a gente ainda está avaliando. É uma decisão importante, né? Precisa estar tudo certinho na vida financeira antes de trazer uma criança ao mundo." "Vida financeira? Vocês estão com dificuldades?" "Não é bem dificuldades, Dona Benedita. É que, bem, o apartamento que a gente aluga é pequeno e Carlos sonha em ter uma casa própria. Você sabe como é caro nos dias de hoje." Pronto. Ali estava uma pista importante. Problemas financeiros, sonho da casa própria, interesse repentino na minha propriedade. As peças começavam a se encaixar de forma perturbadora. "Que pena que vocês não podem ficar aqui comigo", disse, observando atentamente sua reação. "Esta casa é grande demais para uma pessoa só." Os olhos de Viviane brilharam por um segundo, mas ela se controlou rapidamente. "Ah, Dona Benedita, a senhora é muito generosa. Mas imagina, incomodar a senhora assim. Não seria incômodo, seria companhia. Depois que vocês tivessem filhos, seria até bom ter os netinhos correndo pela casa." "Seria um sonho", murmurou ela. E pela primeira vez, senti que estava sendo completamente sincera. Chegou a hora de colocar meu plano em ação. "Viviane, vou tomar um banho antes de sairmos. Você pode organizar meus remédios para quando voltarmos?" "Claro, Dona Benedita, deixa que eu cuido disso."
Fui para o quarto, mas em vez de tomar banho, peguei meu celular e configurei a gravação de vídeo, escondendo-o estrategicamente no armário da cozinha, atrás de alguns potes, com a câmera direcionada para onde ela costumava organizar meus medicamentos. Depois de alguns minutos, voltei à cozinha fingindo ter esquecido algo. Ai, que cabeça minha! Esqueci minha bolsa! Viviane estava debruçada sobre a mesa e rapidamente guardou algo nas mãos quando me viu. Já terminou, querida? Sim, dona Benedita. Tudo organizadinho para expor a senhora. Pegamos o ônibus para o centro e durante todo o trajeto, Viviane parecia nervosa, olhando constantemente para o relógio, perguntando se eu não estava me sentindo cansada, se não seria melhor voltarmos logo. No banco, fingi resolver questões simples enquanto observava seu comportamento. Ela olhava para todos os lados, lia os panfletos sobre empréstimos e financiamentos e, quando o gerente mencionou casualmente os valores de algumas transações, vi seus olhos se arregalarem. Dona Benedita tem uma situação financeira muito confortável, comentou o gerente. Aposentadoria boa, poupanças, e essa casa no Jardim das Flores deve valer uma fortuna nos dias de hoje. Viviane engoliu em seco. Deve valer mesmo. É uma casa linda. No restaurante, ela mal tocou na comida, parecendo perdida em pensamentos. Aproveitei para fazer mais perguntas aparentemente inocentes. Viviane, você já conversou com Carlos sobre vocês morarem aqui em casa? Eu ficaria muito feliz. Já mencionamos isso algumas vezes, respondeu cuidadosamente. Mas é complicado. Enquanto a senhora estiver bem de saúde, não queremos atrapalhar sua independência. E se eu não estivesse bem de saúde? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. E vi Viviane engasgar ligeiramente. Como assim, dona Benedita? Se eu ficasse doente, precisando de cuidados constantes, vocês considerariam se mudar para cá? Para cuidar de mim? Claro que sim. Nem precisaria perguntar. Cuidaríamos da senhora como se fosse nossa própria mãe. Mas havia algo em sua voz, uma entonação que me fez sentir um frio na espinha, como se ela já tivesse pensado nessa possibilidade muitas vezes. Voltamos para casa no meio da tarde, e assim que chegamos, fingi estar muito cansada. Acho que vou descansar um pouco, querida. Você pode ir embora mais cedo hoje? Tem certeza, dona Benedita? Posso ficar mais um pouco, preparar seu jantar? Não precisa, obrigada. Você já fez tanto por mim hoje. Depois que ela saiu, corri para recuperar meu celular. Com mãos trêmulas, acessei a gravação e comecei a assistir. O que vi na tela fez meu mundo desabar. Na gravação, Viviane aparecia claramente mexendo nos meus remédios. Mas não estava apenas organizando. Estava trocando o conteúdo das cápsulas. Vi-a abrir cuidadosamente alguns comprimidos, despejar o conteúdo em um papel e substituir por um pó branco de outra embalagem que tirou da bolsa. Ela estava adulterando minha medicação. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha, segurando o telefone com mãos que tremiam descontroladamente. Por quanto tempo isso estava acontecendo? O que ela estava me dando no lugar dos meus remédios? E mais importante, por quê? Assisti à gravação mais 2 vezes para ter certeza do que tinha visto. Não havia dúvida. Viviane, a mulher em quem eu confiava minha saúde e minha vida, estava deliberadamente alterando minha medicação. Naquele momento, todas as peças do quebra-cabeças se encaixaram com uma clareza aterrorizante. Os problemas financeiros, o interesse na casa, as perguntas sobre documentos, o comportamento estranho do Carlos. Havia um plano em andamento, e eu era simultaneamente o obstáculo e o alvo. Mas ainda havia uma pergunta que me assombrava. Meu filho sabia do que estava acontecendo? A resposta para essa pergunta determinaria não apenas meu próximo passo, mas também se eu perderia apenas uma nora, ou se descobriria que havia perdido um filho também. Passei a noite em claro, assistindo a gravação repetidas vezes, tentando encontrar uma explicação alternativa para o que havia visto. Talvez fosse um mal-entendido, talvez Viviane estivesse apenas... Mas não conseguia completar essa linha de pensamento. As imagens eram claras demais, os gestos deliberados demais. Ao amanhecer, tomei 2 decisões importantes. Primeira, não tomaria mais nenhum remédio que ela preparasse.
Segunda, precisava descobrir o envolvimento do Carlos antes de tomar qualquer atitude drástica. Quando Viviane chegou naquela manhã, forcei-me a agir normalmente, mas por dentro sentia como se estivesse olhando para uma estranha. Cada sorriso dela me parecia falso. Cada gesto de carinho me causava náusea. Bom dia, dona Benedita. Como a senhora se sente hoje? Um pouco indisposta, querida. Acho que ontem foi cansativo demais para mim. Que pena. Vou preparar um chá bem gostoso e separar seus remédios. Logo a senhora estará melhor. Observei-a preparar minha medicação matinal com a mesma perícia de sempre, sabendo agora que aqueles comprimidos não eram o que pareciam ser. Quando ela não estava olhando, fingi tomar os remédios, mas, na verdade, os escondi no guardanapo. Pronto, dona Benedita? Tomou tudinho certinho? Sim, querida. Obrigada pelo cuidado. Durante a manhã fingi passar mal. Tonturas, fraqueza, dificuldade para respirar. Viviane demonstrou preocupação, mas eu conseguia perceber algo diferente em suas reações. Havia uma expectativa em seus olhos, como se ela estivesse aguardando exatamente aquele resultado. Acho que devemos ligar para o Carlos, sugeri, observando sua reação. Não precisa preocupar ele no trabalho, dona Benedita. Deve ser só o cansaço de ontem. A senhora quer que eu chame um médico? Não, está passando. Mas será que você pode ficar um pouco mais hoje? Não me sinto segura sozinha. Claro, fico o tempo que a senhora precisar. Havia algo em sua prontidão que me deixou ainda mais desconfiada. Era como se ela quisesse estar presente para observar minha reação aos remédios que havia preparado. Durante a tarde, fingi cochilar na poltrona da sala enquanto Viviane organizava a casa. Com os olhos semicerrados, observei-a vasculhar discretamente gavetas e armários, fotografar documentos com o celular e até mesmo medir alguns cômodos com uma fita métrica que tirou da bolsa. Quando ela achou que eu estava dormindo profundamente, vi-a fazer uma ligação sussurrada. Alô? Sou eu. Sim, ela tomou tudo hoje de manhã. Não, ainda não fez efeito completo, mas ela está mais fraca. Quanto tempo você acha que vai demorar? Tá bom, eu aguardo. Meu sangue gelou. Havia outras pessoas envolvidas no plano, e elas estavam esperando por algum efeito dos remédios adulterados. Quando Viviane desligou o telefone, fingiu verificar se eu estava bem. Ajeitou a manta sobre minhas pernas com uma ternura que agora me parecia macabra e sussurrou. Logo tudo vai estar resolvido, dona Benedita. Naquele momento entendi que não estava apenas sendo enganada. Estava em perigo real. Carlos chegou no final da tarde, como fazia às sextas-feiras. Observei atentamente a interação entre ele e Viviane, procurando sinais de cumplicidade. Como ela passou o dia? Ouvi-o perguntar em voz baixa. Está mais fraca, respondeu Viviane. Acho que não vai demorar muito. Você tem certeza de que... Confia em mim, Carlos. É melhor assim, para todos nós. Meu coração se partiu. Meu próprio filho estava envolvido no plano. A dor da traição foi tão intensa que quase gritei, mas consegui me controlar e continuar fingindo estar dormindo. E se alguém suspeitar? Ouvi Carlos perguntar. Ninguém vai suspeitar. Ela é idosa, tem problemas de saúde, toma vários remédios. Vai parecer natural e depois, bem, a casa será nossa. Ainda não acredito que estamos fazendo isso. É a única saída, Mamoeira Zame. Amor, as dívidas estão sufocando a gente. E ela já viveu bastante, não viveu? Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas mantive os olhos fechados. Meu filho, que eu havia criado com tanto amor, que havia educado para ser honesto e correto, estava conspirando contra a minha vida por dinheiro. Quando eles saíram da sala, levantei-me silenciosamente e fui até o telefone. Precisava de ajuda, mas não sabia em quem confiar. A polícia pareceria uma opção óbvia, mas eu tinha apenas uma gravação e palavras ouvidas casualmente. Precisava de mais evidências. Foi então que me lembrei do Dr. Henrique, meu médico há mais de 20 anos. Se alguém poderia me ajudar a entender o que estava sendo feito com minha medicação, seria ele. Liguei para o consultório e expliquei que precisava de uma consulta urgente,
mas que era importante que ninguém soubesse. A secretária, que me conhecia há anos, concordou em me encaixar no sábado de manhã, em horário especial. Voltei para a poltrona antes que Carlos e Viviane retornassem, e quando eles se despediram, forcei um sorriso fraco. Até segunda, dona Benedita. Descanse bem no fim de semana, disse Viviane, beijando minha testa com lábios que agora me pareciam gelados. Tchau, mãe. Qualquer coisa me liga, disse Carlos, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Quando eles saíram, permiti-me chorar todas as lágrimas que havia segurado durante o dia. A sensação de ter sido traída pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo era devastadora. Mas junto com a dor, sentia crescer dentro de mim uma determinação que não experimentava há anos. Eles haviam subestimado uma coisa. Eu não era apenas uma velhinha indefesa. Era uma mulher que havia enfrentado a vida, criado um filho, perdido um marido e sobrevivido a tudo isso. E não iria desistir sem lutar. No sábado de manhã, peguei um táxi para o consultório do Dr. Henrique, levando comigo os comprimidos que havia fingido tomar na véspera. Dr. Henrique me recebeu em seu consultório, com a preocupação genuína de quem acompanha uma paciente há 2 décadas. Aos 55 anos, ele havia sido o médico que me ajudou a atravessar os momentos mais difíceis após a morte de Antônio, e eu sabia que podia confiar nele completamente. Dona Benedita, sua voz no telefone me preocupou. O que está acontecendo? Respirei fundo e contei toda a história, desde as mudanças no comportamento de Viviane até a gravação que havia feito. Mostrei-lhe o vídeo no meu celular e entreguei os comprimidos que havia escondido. Doutor, Henrique assistiu à gravação com uma expressão cada vez mais grave. Quando terminou, ficou em silêncio por alguns minutos, analisando os comprimidos sob uma lupa. Benedita, isso é muito sério. Vou mandar esses comprimidos para análise laboratorial urgente, mas já posso ver que não são os medicamentos que prescrevi para a senhora. O que você acha que pode ser, doutor? Sem a análise química completa é difícil afirmar, mas pela aparência e pelo que a senhora descreveu, podem ser desde placebos inofensivos até substâncias que poderiam interferir perigosamente com sua saúde. Ele pegou meu prontuário e examinou as anotações das últimas consultas. A senhora mencionou que não tem se sentido bem ultimamente. Pode me descrever exatamente os sintomas? Relatei as tonturas, a fraqueza, os episódios de mal-estar que havia atribuído à idade e às doenças crônicas. Benedita, esses sintomas não são consistentes com o quadro esperado para alguém que estivesse tomando corretamente os medicamentos que prescrevi. Na verdade, são mais compatíveis com alguém que não estivesse tomando medicação alguma, ou pior, que estivesse tomando algo que interfere com o tratamento. A confirmação científica do que eu já suspeitava me deixou ao mesmo tempo aliviada e aterrorizada. Aliviada por saber que não estava ficando louca, aterrorizada pela confirmação de que estava sendo deliberadamente prejudicada. Doutor, o que devo fazer? Primeiro, vamos aguardar o resultado da análise, que deve ficar pronto na segunda-feira. Segundo, a senhora precisa parar imediatamente de tomar qualquer medicação que essa pessoa prepare. Vou lhe dar um suprimento novo de todos os seus remédios, em embalagens lacradas que só a senhora deve abrir. Ele me entregou uma sacola com medicamentos novos e instruções detalhadas. Terceiro, a senhora precisa considerar seriamente procurar ajuda legal. O que está sendo feito com a senhora pode ser considerado tentativa de lesão corporal, no mínimo. E se eu estiver errada sobre meu filho? E se ele não souber de nada? Dr. Henrique segurou minhas mãos com gentileza. Benedita, eu entendo que é impossível imaginar que um filho possa estar envolvido em algo assim. Mas a senhora precisa priorizar sua segurança. Vamos descobrir a verdade, mas não podemos correr riscos. Saí do consultório com um plano claro. Voltaria para casa, continuaria fingindo tomar a medicação de Viviane, mas, na verdade, tomaria apenas os remédios novos que o médico havia me dado. Na segunda-feira, teria o resultado da análise e provas concretas do que estava acontecendo. O fim de semana passou devagar, com minha mente girando em torno das descobertas. Tentei imaginar como confrontaria Viviane.
Como descobriria o grau de envolvimento de Carlos, como reconstruiria minha vida depois que a verdade viesse à tona. Na segunda-feira de manhã, quando Viviane chegou com seu sorriso habitual, eu estava preparada. Bom dia, dona Benedita. Como passou o fim de semana? Tranquilo, querida, mas estou me sentindo um pouco melhor hoje. Vi uma sombra de contrariedade passou pelo rosto dela. É mesmo? Que bom! Mas o tom de sua voz não combinava com as palavras. Era como se minha melhora fosse uma má notícia. Durante a manhã, segui a rotina habitual, fingindo tomar os remédios que ela preparava, enquanto secretamente tomava os medicamentos corretos. A diferença foi notável. Senti-me mais alerta, mais forte, mais eu mesma do que havia me sentido em meses. Por volta das 10 horas, meu telefone tocou. Era Dr. Henrique. Dona Benedita, o resultado da análise chegou. A senhora pode vir ao consultório ou prefere que eu vá aí? Pode me dizer pelo telefone, doutor? Os comprimidos que a senhora me trouxe não continham nenhum dos princípios ativos dos seus medicamentos. Em vez disso, continham substâncias que poderiam causar exatamente os sintomas que a senhora tem sentido: tonturas, fraqueza, confusão mental. Em doses maiores ou uso prolongado, poderiam causar danos sérios à sua saúde. Senti o chão se abrir sob meus pés. Era real. Viviane realmente estava me envenenando lentamente. Doutor, isso é crime? Sem dúvida. É tentativa de lesão corporal grave, no mínimo. A senhora precisa procurar a polícia imediatamente. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada na cozinha, olhando para Viviane, que organizava a casa, sem suspeitar que eu já sabia de tudo. Senti uma mistura de medo, raiva e uma tristeza profunda pela traição. Mas também senti algo que não experimentava há muito tempo: poder. O poder de quem conhece a verdade e pode decidir o que fazer com ela. Chegara a hora de confrontar Viviane e descobrir até onde ia essa conspiração. Esperei até a tarde para colocar meu plano em ação. Quando Viviane terminou de organizar a casa e se sentou comigo para o chá das 3, um ritual que havíamos estabelecido e que agora me parecia sinistro, respirei fundo e me preparei para o confronto que mudaria tudo. Viviane, comecei, mantendo minha voz calma. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela levantou os olhos da xícara e por um momento vi algo atravessar sua expressão. Uma tensão, como se um instinto primitivo a alertasse de que algo estava diferente. Claro, dona Benedita. Do que a senhora quer conversar? Peguei meu celular e coloquei sobre a mesa entre nós duas. Quero conversar sobre meus remédios. A cor sumiu do rosto dela. Como assim? Sobre o que você tem feito com eles? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane ficou completamente imóvel, como um animal petrificado pelos faróis de um carro. Seus olhos se fixaram no celular sobre a mesa, como se ela pudesse adivinhar o que havia dentro dele. Dona Benedita, eu não entendo do que a senhora está falando. Não? Perguntei calmamente, abrindo o vídeo que havia gravado. Então talvez isso ajude a refrescar sua memória. Girei o telefone para que ela pudesse ver a tela e apertei o play. Observei seu rosto enquanto ela assistia às próprias imagens, trocando o conteúdo dos meus medicamentos. A transformação foi dramática. A máscara de cuidado e ternura se desfez completamente, revelando uma expressão de pânico e desespero. Eu posso explicar? Murmurou, mas sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Pode? Perguntei, parando o vídeo. Então me explique por que você está adulterando minha medicação há meses. Me explique por que tem me dado substâncias que estão prejudicando minha saúde. Me explique por que a mulher em quem eu confiava minha vida está tentando me fazer mal. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de desespero de quem foi pega em flagrante. Dona Benedita, a senhora não entende a situação. Então me faça entender, disse cruzando os braços. Estou ouvindo. Viviane se debateu visivelmente entre continuar negando e confessar a verdade. Finalmente, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras começaram a sair em torrente.
Nós estamos desesperados, dona Benedita. Desesperados mesmo. Carlos perdeu o emprego há 6 meses e não consegue encontrar outro. Nós devemos 3 meses de aluguel. O cartão de crédito estourou. O banco está ameaçando tomar nosso carro. E isso justifica me envenenar? Interrompi. Não é veneno, ela protestou. Eu nunca daria nada que pudesse realmente machucá-la. São só substâncias para deixá-la um pouco mais fraca, um pouco mais dependente. Para quê, Viviane? Qual era o objetivo? Ela baixou a cabeça, incapaz de me encarar. Para que a senhora precisasse de cuidados médicos mais intensivos? Para que fosse internada em uma casa de repouso? A verdade me atingiu como um soco no estômago. E aí vocês ficariam com minha casa. Não é assim que você está pensando, ela disse desesperadamente. A gente ia cuidar de tudo para a senhora. Ia visitar sempre, garantir que estivesse bem tratada. E a casa... Bem, alguém tinha que cuidar dela, né? Alguém como vocês. A senhora não tem mais ninguém, dona Benedita. Seus parentes moram longe, não se interessam pela senhora. Pelo menos a gente está aqui, cuidando. Cuidando? Repeti incrédula. Você chama de cuidar me dar remédios falsos, me deixar doente, planejar me internar em um asilo para roubar minha casa? Não é roubar, é resolver uma situação que beneficia todo mundo. A senhora receberia cuidados profissionais e nós poderíamos ter uma vida digna. A racionalização dela me deixou nauseada. Como alguém podia distorcer tanto a realidade para justificar um ato tão cruel? E Carlos? Perguntei. Ele sabe de tudo isso? Viviane hesitou, e nessa hesitação vi a confirmação do que eu já suspeitava. Ele está desesperado, dona Benedita. Não consegue emprego, não consegue sustentar a família. Quando eu propus o plano, ele resistiu no início, mas ele concordou. Ele ama a senhora. Nós 2 amamos. Isso não era para machucá-la. Era para ajudar todo mundo. Senti um frio percorrer minha espinha. A facilidade com que ela distorcia a realidade, transformando uma tentativa de fraude e abuso em um ato de amor, revelava uma mente capaz de justificar qualquer atrocidade. Viviane disse com uma calma que não sabia que possuía. Você entende que o que vocês fizeram é crime? Que eu poderia morrer por causa dos remédios que você me deu? Mas a senhora não morreu! E não ia morrer! Eu pesquisei tudo na internet. Sabia exatamente o que estava fazendo. Você pesquisou na internet? Repeti incrédula. E achou que isso a qualificava para mexer com a saúde de uma idosa? Por primeira vez, desde que o confronto começou, vi um lampejo de consciência cruzar seu rosto, como se ela finalmente entendesse a enormidade do que havia feito. Dona Benedita, nós podemos resolver isso. A senhora não precisa chamar a polícia. Nós podemos encontrar outra solução. Que solução? Eu paro com os remédios, volto a cuidar da senhora direito e a gente esquece que isso aconteceu. Ou se a senhora quiser ajudar a gente financeiramente, temporariamente, até o Carlos encontrar emprego. Não acreditava no que estava ouvindo. Mesmo depois de ser pega, mesmo depois de confessar, ela ainda tentava manipular a situação a seu favor. Levantei-me da mesa e caminhei até a janela, olhando para o jardim que Antônio havia plantado com tanto carinho. Senti sua presença ali comigo, me dando força para fazer o que precisava ser feito. Viviane, disse, me virando para encará-la. Quero que você saia da minha casa agora e não volte mais. Dona Benedita, por favor. E quero que você diga para Carlos que ele também não é mais bem-vindo aqui. Não até que esteja pronto para me olhar nos olhos e assumir a responsabilidade pelo que vocês fizeram. A senhora vai nos denunciar? Olhei para ela por um longo momento. Essa mulher que havia compartilhado minha mesa, ouvido minhas histórias, segurado minha mão nos momentos de dor, e que todo esse tempo estava planejando me destruir. Vou pensar no que fazer, respondi finalmente. Mas por enquanto, quero que vocês sumam da minha vista. Viviane se levantou cambaleando, recolheu suas coisas com mãos trêmulas e se dirigiu à porta. Antes de sair, voltou-se uma última vez.
Dona Benedita, eu realmente sinto muito. Nunca quisemos machucá-la de verdade. Mas machucaram, respondi simplesmente. E o pior de tudo é que machucaram não apenas meu corpo, mas minha confiança, minha fé na bondade das pessoas. Isso dói muito mais que qualquer remédio falso. Quando a porta se fechou atrás dela, desabei na poltrona e permiti-me sentir toda a dor, toda a traição, toda a devastação emocional que havia segurado durante o confronto. Mas junto com a dor, sentia algo mais, uma estranha sensação de liberdade. A verdade havia sido revelada e, embora fosse dolorosa, era melhor que viver na mentira. 2 semanas se passaram desde o confronto com Viviane e minha vida havia mudado de forma que eu jamais poderia ter imaginado. A casa, que antes ecoava com a solidão, agora ressoa com uma quietude diferente, não mais o silêncio do abandono, mas a paz de quem finalmente conhece a verdade. Dr. Henrique me visitou 3 vezes para acompanhar minha recuperação. Benedita, disse em sua última visita, a senhora parece uma pessoa completamente diferente. Seus exames estão excelentes, sua pressão normalizou, o diabetes está controlado. É impressionante como o corpo se recupera quando recebe o tratamento adequado. Fisicamente eu me sentia melhor do que havia me sentido em meses, mas emocionalmente o processo de cura era mais complexo. A traição de Carlos doía como uma ferida aberta. Meu filho, meu único filho, havia conspirado contra mim por dinheiro. Como uma mãe se recupera de uma descoberta dessas? Na primeira semana após o confronto, Carlos tentou me ligar várias vezes. Eu não atendia. Na segunda semana ele apareceu na minha porta, mas eu não abri. Não estava pronta para encará-lo ainda. Precisava de tempo para processar meus sentimentos, para decidir se haveria ou não um caminho de volta para a nossa relação. Foi Dona Rosa, minha vizinha, quem me trouxe a perspectiva que eu precisava. Ela veio tomar café comigo numa manhã de quinta-feira e percebi que ela sabia de alguma coisa. Benedita, disse ela cuidadosamente, eu não costumo me meter na vida dos outros, mas... Pode falar, Rosa. Acho que não tenho mais segredos para esconder. É sobre o Carlos. Ele está vindo aqui todo dia. Fica sentado no carro em frente à sua casa por horas. Ontem eu o vi chorando. Senti meu coração se contrair. Por mais que estivesse magoada, ele ainda era meu filho. Ele merece sofrer um pouco. Respondi, mas sem convicção. Merece sim. Mas você também merece a chance de ouvir o que ele tem a dizer. Não estou falando de perdoar, estou falando de entender. Naquela noite, refleti muito sobre as palavras de Rosa. Perdoar Carlos significaria aceitar que ele havia conspirado contra mim? Ou seria possível separar o amor maternal da necessidade de justiça? No dia seguinte, quando vi o carro dele parado na rua, tomei uma decisão. Abri a porta da frente e acenei para que ele entrasse. Carlos parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Seus olhos estavam inchados, o rosto magro, os ombros curvados pelo peso da culpa. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de dizer uma palavra. Mãe, conseguiu murmurar entre soluços. Senta, disse, indicando a poltrona onde tantas vezes havíamos conversado. Vamos conversar. Ele se sentou, mas não conseguia me olhar nos olhos. Mãe, eu não sei nem por onde começar a pedir perdão. Comece me contando a verdade. Toda a verdade. Durante 1 hora, Carlos me contou sua versão dos fatos. Como havia perdido o emprego e se envergonhado demais para me contar. Como as dívidas se acumularam e ele se desesperou. Como Viviane sugeriu o plano inicialmente como uma brincadeira, que depois se tornou uma possibilidade real e, finalmente, uma obsessão. Eu sabia que estava errado, mãe. Sabia desde o primeiro dia. Mas eu estava tão desesperado, tão com medo de perder tudo, que convenci a mim mesmo de que não era tão grave assim. Não era tão grave? Repeti. Carlos, vocês estavam me envenenando lentamente. Eu poderia ter morrido. Eu sei, ele gritou e depois baixou a voz. Eu sei. E isso me mata por dentro. Eu acordo todo dia pensando no que fiz, no que quase aconteceu, em como eu pude trair a pessoa que mais amo no mundo.
Lágrimas escorriam pelo meu rosto também. Mas não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio por ouvir genuíno arrependimento na voz do meu filho. Carlos, disse depois de um longo silêncio, você entende que não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu? Entendo, mãe. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que a senhora soubesse que eu me odeio pelo que fiz e que passarei o resto da vida tentando encontrar uma forma de compensar. E a Viviane? Nós nos separamos. Ela não consegue entender por que eu me sinto tão mal por isso. Diz que nós só fizemos o que precisávamos fazer para sobreviver. Eu percebi que casei com uma pessoa que não conhecia realmente. Passamos o resto da tarde conversando. Carlos me contou sobre suas dificuldades financeiras, seus medos, sua vergonha. Eu contei sobre os meses de sofrimento, a confusão, o medo de estar ficando louca. Não foi uma conversa de reconciliação, foi uma conversa de entendimento. Quando ele foi embora, eu ainda não sabia se poderia perdoá-lo completamente, mas sabia que queria tentar. Nas semanas seguintes, Carlos começou a me visitar regularmente. Não como antes, com a naturalidade de um filho que se sente em casa, mas com a humildade de alguém que sabe que precisa reconquistar a confiança perdida. Ele trouxe consigo uma transparência que nunca havia existido em nossa relação. Me contava sobre suas dificuldades de encontrar emprego, suas lutas financeiras, seus problemas emocionais. Mãe, disse numa dessas visitas, eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar ser o filho que a senhora merece daqui para frente. E ele tentava. Aparecia para cortar a grama, arrumar pequenos reparos na casa, simplesmente fazer companhia. Mas sempre perguntando antes, sempre respeitando meu espaço, sempre consciente de que estava em um período probatório. Quanto a Viviane, soube através de Carlos que ela havia deixado a cidade. Não me procurou para se despedir ou para pedir perdão mais uma vez. Talvez soubesse que sua presença só faria as coisas piorarem. Um mês após o confronto, tomei uma decisão sobre a denúncia policial. Conversei com o Dr. Henrique, que me apoiou qualquer que fosse minha escolha. Conversei com um advogado que me explicou os possíveis desdobramentos legais. E conversei com meu coração. Decidi não denunciar Carlos, mas deixei claro que isso não significava que eu havia esquecido ou perdoado completamente. Era uma segunda chance, não um perdão incondicional. Mãe, disse Carlos quando soube da minha decisão, eu prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade. Não me prometa nada, Carlos, respondi. Me mostre através das suas ações. Hoje, 3 meses após descobrir a verdade, posso dizer que minha vida está melhor do que esteve em muito tempo. Fisicamente estou forte e saudável. Emocionalmente, embora ainda carregue as cicatrizes da traição, sinto-me mais sábia, mais forte, mais capaz de discernir as verdadeiras intenções das pessoas. Carlos conseguiu um emprego novo e está se esforçando para reconstruir nossa relação. É um processo lento, mas real. Contratei uma cuidadora profissional, Dona Marta, uma senhora honesta e competente, que me ajuda com as tarefas do dia a dia sem tentar controlar minha vida. E aprendi lições valiosas sobre confiança, família e perdão. Aprendi que confiar não significa ser ingênua, que amar não significa aceitar qualquer comportamento e que perdoar não significa esquecer. Mais importante, aprendi que mesmo aos 67 anos, mesmo depois de ter meu mundo virado de cabeça para baixo, ainda sou capaz de recomeçar, de me reinventar, de encontrar força onde pensava que só havia fragilidade. Esta experiência me ensinou que a vida pode nos surpreender até o final, que devemos questionar quando algo parece bom demais para ser verdade, e que nossa intuição frequentemente sabe coisas que nossa mente racional ainda não conseguiu processar. Mas, principalmente, aprendi que não importa quantas vezes sejamos traídos ou decepcionados, sempre podemos escolher nos levantar, buscar a verdade e lutar por nossa dignidade. Hoje, quando olho para esta casa que Antônio e eu construímos com tanto amor,
Não vejo mais apenas um bem material que alguém cobiçou. Vejo o lar onde aprendi algumas das lições mais importantes da minha vida sobre força, coragem e a capacidade humana de se reinventar. E quando Carlos vem me visitar, ainda vejo nele o menino que criei com tanto carinho. Mas agora também vejo um homem que cometeu um erro terrível e está genuinamente tentando se redimir. O perdão é um processo, não um evento, e estamos caminhando juntos nessa jornada de reconstrução. Às vezes, nos períodos de silêncio durante nossas visitas, sinto que Antônio estaria orgulhoso da mulher forte que me tornei. Sinto que ele diria: "Bem feito, Benedita. Você não deixou que eles te derrotassem." E não deixei mesmo. Descobri que dentro desta mulher de 67 anos havia uma guerreira que eu nem sabia que existia. Por isso, se há algo que quero deixar como reflexão desta história, é que nunca devemos subestimar nossa própria força, que nunca é tarde demais para lutar por nossos direitos, para buscar a verdade, para exigir o respeito que merecemos, que a idade não nos torna automaticamente vulneráveis, ela nos torna experientes, e que mesmo quando as pessoas em quem mais confiamos nos decepcionam, ainda podemos escolher acreditar na bondade humana, mas com os olhos bem abertos. A confiança pode ser quebrada e reconstruída, mas ela nunca mais será cega. E talvez isso seja uma coisa boa. Que minha história sirva de alerta para outros idosos que possam estar vivendo situações similares. Prestem atenção aos sinais, questionem mudanças súbitas no comportamento de pessoas próximas e nunca hesitem em buscar ajuda quando algo não parecer certo. Somos mais fortes do que pensamos, mais valiosos do que nos fazem acreditar. E merecemos ser tratados com dignidade e respeito até o último dia de nossas vidas. E, principalmente, nunca é tarde demais para recomeçar.